Olá! As crianças podem ter mediunidade? Como ela se manifesta? Existe uma idade específica? Como os pais podem ajudar os pequenos nessa fase? E quando o caso é de obsessão, por exemplo, é possível, tem tratamento? Para ajudar tantos pais e mães precisando de uma luz nesse sentido, nós recebemos aqui no União Entrevista a médium e oradora espírita Sueli Caldas Schubert. Sueli, muito obrigado pela sua presença aqui na União Espírita Mineira. Nós vamos começar fazendo algumas perguntas a respeito do tema da mediunidade e obsessão nas crianças. Pois não. Você está perguntando quais são os sinais para se detectar uma mediunidade, uma manifestação mediúnica numa criança? E como proceder se os pais não frequentam assiduamente uma casa espírita? Primeiramente, eu quero agradecer essa oportunidade que a União Espírita Mineira está me concedendo, que para mim é motivo de muita alegria, uma honra, e também para conversarmos um pouco sobre esse tema tão necessário, tão útil, tão atual. É claro que criança também pode apresentar indícios de mediunidade. Esses sinais que denotam que há alguma coisa diferente que está acontecendo. Então, é preciso que pais atentos possam observar isso. De maneira geral, os pais, quando notam alguma coisa diferente, a criança, por exemplo, que começa a falar que está vendo um menino, uma menina, um amiguinho, começa a falar que está brincando com uma outra criança que ninguém vê, é invisível, os pais começam a ficar assustados, porque não entendendo o que significa isso, imediatamente levam a criança para o psicólogo, para o pediatra, para saber o motivo pelo qual ela está tendo aquelas percepções, aquela situação tão diferente. O pediatra ou o psicólogo, evidentemente, vai dar as respostas de acordo com aquilo que ele também entende. Como não entende também nada de espiritismo, é provável que não vá encaminhar a criança para alguma instituição espírita, alguma casa espírita. Mas os pais, com o tempo, se aquilo persistir, os pais poderão observar que a criança não apresenta uma anormalidade. Apenas em determinados momentos, ela como se estivesse conversando com outra criança. Ou, em outros casos, a criança pode ver um velhinho, uma velhinha, uma pessoa de idade, pode falar assim que ali tem uma vovó, um vovô. E se os pais também forem bastante atentos e espertos, vão pegar um álbum da família, o álbum de fotos da família, para mostrar os antepassados, os avós, bisavós. Aí a criança pode dizer, é esse aqui que eu estou vendo, e mostra uma pessoa idosa que esteja ali. Bom, esses indícios na criança são os principais. Agora, é claro que se houver algum transtorno, alguma coisa, eu digo transtorno, não transtorno mental, eu digo assim, alguma coisa que esteja trazendo uma dificuldade para a criança, é claro que isso precisa ser observado. Por exemplo, terror noturno. Isso é uma coisa que pode acontecer sem que seja indício de mediunidade, mas também pode ser em alguns momentos. Essas coisas todas, só uma casa espírita para poder dar uma orientação, uma explicação. Os pais vão depois, às vezes, alguém vai dizer, leva para o centro espírita. Alguém pode dizer assim, isso aí é coisa de espiritismo. E aí eles providenciam e levam a criança, o que é muito bom. Quanto à idade em que isso se apresenta, pode ser em torno dos 3 anos, 4 anos, 5 anos. Uma idade precisa não podemos dizer, porque varia muito de criança para criança, varia muito de personalidade da própria criança, de necessidade que ela traz do mundo espiritual para a atual reencarnação, é variável. Bom, Sueli, no caso, o que fazer se a família não acredita em mediunidade ou se a família ignora que a criança tenha esses sinais de mediunidade? Qualquer sinal que seja. O que fazer nesse caso? Mas a família vai acabar tendo que entender, porque não acredita, mas aquilo está ali diante deles. E pode se negar
o tempo todo vai prejudicar muito a criança. Agora, esses indícios de mediunidade, é bom que se diga que podem aparecer assim em torno de 3, 4, geralmente é 4, 5 anos, aí, mais ou menos. Mas desaparece com o tempo. Não quer dizer que vai ficar o tempo todo, até a adolescência, a maturidade e tudo mais. Pode desaparecer com 1 ano, 2 anos, porque a criança, nessa época, ela está ainda um espírito reencarnado, não podemos esquecer disso. A criança é um espírito que traz uma bagagem, é um espírito reencarnado. Então, tem toda uma bagagem. E pode acontecer que, naqueles 7 primeiros anos de vida, a criança, o menino ou a menina, eles ainda estão muito ligados ao mundo espiritual, porque vieram há pouco tempo de lá. E, por isso, eles têm essa facilidade de entrar em intercâmbio com o mundo espiritual. É isso que acontece. De repente, os pais vão ter que entender que aquilo ali é algo que escapa à compreensão deles. Se eles quiserem manter essa posição, aí vão arcar com os problemas que advirão disso aí. Sueli, uma criança que sente incômodos, o que é muito agitada durante as aulas de evangelização, isso é um sinal de mediunidade? Como proceder nesse caso? Não, podemos dizer assim, não é propriamente um sinal de mediunidade, um indício de mediunidade, porque tem muitas crianças inquietas, e hoje em dia as crianças, elas têm uma inteligência, esses que estão chegando agora, a inteligência dessas crianças é algo extraordinário. E por isso, por serem muito inteligentes, elas são muito inquietas, porque elas não param, são agitadas e tudo mais. Se chegar na escola de evangelização, na aula de evangelização, e ficar inquieta, porque ali ela vai aprender que ela tem que ficar quietinha, que ela tem que prestar atenção, uma atenção diferente quando é aquela atenção da escola, porque a escola tem todo um trabalho a ser feito. Na aula de evangelização, são encaminhados outros temas, são outras possibilidades de apresentar o assunto que está sendo abordado com a criança, e aí ela pode, às vezes, não ter paciência, ficar incomodada com aquilo, achar aborrecido, alguma coisa assim. Isso não quer dizer que seja mediunidade, mas é o tal caso. Pode ser, excepcionalmente pode ser, que tem algum indício aí de mediunidade. Mas não vamos ficar achando que toda criança agitada, inquieta, como são as de hoje, todas elas estão apresentando sinais de mediunidade. Nós não podemos dizer isso. Bom, alguma criança que se manifesta em reunião mediúnica? Bom, espírito desencarnado. Seria bom também pensarmos o seguinte, antes de dar essa resposta, seria bom de pensarmos assim: como fica a criança no mundo espiritual? Desencarna uma criança com 3 anos, 2 anos, 10 anos, 8 anos, várias idades, diferentes idades. Como que ela fica no mundo espiritual? Ela fica como um espírito errante, como os espíritos outros que desencarnaram com a idade adulta, né? Com a aparência de adulto e tudo mais. É um espírito que está num corpo adulto, mas a criança é um espírito no corpo infantil. Conforme a idade, E aí o que acontece? A criança não fica no mundo espiritual para lá e para cá como ficam os adultos. Criança no mundo espiritual são recebidas por espíritos que têm essa especialidade de atender espíritos que ainda estão com a forma perispirítica de criança. E essas crianças são levadas para instituições no mundo espiritual e ali recebem toda a proteção, toda a ajuda. Vamos lembrar que para reencarnar, o espírito perde a noção do passado. Ele não lembra mais de coisa alguma. Ele é uma criança.
E, por isso, ele precisa ser atendido, encaminhado, até que ele possa voltar aos poucos. Vem vindo o passado, as lembranças que estavam apagadas porque era necessário para a reencarnação. O que acontece? Vão vindo as lembranças e aí ele começa a tomar a forma adulta e pode seguir o seu caminho. Mas, enquanto criança, ainda na aparência de criança, com o perispírito, com a forma de criança realmente, e a mentalidade ainda é de criança, nesse caso, não fica por aí andando para lá e para cá e nem vai ficar dando comunicação em reunião mediúnica. Por quê? Porque o que um espírito infantil vai fazer na reunião mediúnica? Quer de papai, quer de mamãe, pedir um pirulito, uma guaraná, qualquer coisa, não é? Então, fica lá para fazer o quê? Então, a resposta está no livro Entre a Terra e o Céu, de autoria de André Luiz, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Entre a Terra e o Céu, ali é apresentado uma instituição que recebe crianças que desencarnaram, que são tratadas, que são atendidas, e as mães visitam as crianças em desdobramento durante o sono físico. Obsessão em crianças, como abordar esse assunto dentro da casa espírita, especialmente com os pais? Bem, se for detectado que uma criança apresenta indícios de obsessão, se essa criança está com um tipo de comportamento que pode levar a isso, nós precisamos ter bastante cuidado nesse aspecto, pelo seguinte, porque os sintomas de um transtorno mental leve, que não seja aqueles mais graves, e os indícios de um processo obsessivo muitas vezes estão embricados, como dizia o nosso querido Dr. Jorge André, recém-desencarnado. Ele usa muito essa expressão nos livros dele. Os sintomas são embricados. Tanto pode ter um sintoma semelhante num transtorno mental, determinado transtorno, quanto também num processo obsessivo. Bem, se for constatado, porque aí, quem faz essa constatação? É uma boa pergunta. Quem que vai dizer se é obsessão ou se não é? Dentro da casa espírita. Porque os pais não conhecem nada. Muitas vezes são até contrários à ideia. E, de repente, vão levar a criança para uma casa espírita porque já não tem mais jeito. Vamos dizer, o último recurso, alguém falou, leva a criança lá, vai lá para o centro espírita. Chega lá, vai constatar a pessoa que faz o atendimento que ela está realmente num processo obsessivo. Por quê? Porque a criança, ela é um espírito reencarnado que tem uma bagagem. Antigamente se pensava que criança não sofria processo obsessivo. Quando eu digo antigamente, é assim, uns 40, 50 anos atrás, é um pouquinho antigamente, né? Então, eles não aceitavam que a criança poderia ter um processo obsessivo. Mas depois, a partir que as pessoas estudaram mais, leram mais, amadureceram mais a ideia, ficou constatado que a criança sofre porque o obsessor, aquele que quer se vingar de alguma coisa do passado, vê naquela criança adulto que ele foi, não vê aquela criancinha que está por ali, não. Ele lembra do passado. E lembra que este que hoje é a criança foi o algoz, que lhe fez sofrer, que até mesmo tirou a vida dele, essa coisa toda. Então, nesse sentido, pode acontecer o processo obsessivo. Agora, a doutrina espírita tem os recursos próprios para atender isso, só o espiritismo, não é? Porque não é uma questão assim de expulsar esse espírito antigamente chamado de demônio, e ainda hoje em muitos lugares eles são chamados de demônio. Não é expulsar o demônio, mas sabendo que ali está um espírito cobrando, que já sofreu muito, que ele vai então também ser atendido. Enquanto se atende a vítima atual, que é a criança, atende-se também aquele que é o algoz, que no passado foi vítima. Então é um enredo pesado, um enredo forte, né? E aí, então, a doutrina tem esses recursos, e na casa espírita é preciso que haja consciência disso. Essa criança vai precisar de passes, com muita frequência, se os pais admitirem que ela fique também na evangelização. E outra coisa, culto do lar.
fazer o culto do Evangelho no lar, com a criança, com os demais filhos, porque isso melhora o ambiente da casa. Ok, então, Sueli, muito obrigado pela sua participação aqui no União Entrevista. Acompanhe com a gente as nossas postagens e vídeos no canal da União Espírita Mineira no YouTube. Inscreva-se. Paz e alegria.